Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus amados irmãos. Eu sou o Dr. Jorge e estamos aqui no nosso canal Saúde Mental na Igreja para trazermos um pouco mais de conhecimento acerca do transtorno mental chamado ansiedade. Espero que estejam gostando dos nossos vídeos e hoje vamos falar sobre os sintomas da crise de ansiedade, por que acontece, o que a adrenalina faz em algumas regiões do nosso corpo para que dê esses sintomas, para que conhecendo a gente saiba que isso não é grave. Até parece, mas não é grave, não é letal, não tem o poder de nos fazer mal. Irmãos, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber os vídeos e de dar um like, o joinha, para que mais pessoas possam usufruir desses ensinamentos. Como eu falei no vídeo anterior, então, irmãos, a importância de nós conhecermos esses sintomas da ansiedade, de conhecermos a fisiologia deles, de por que é que eles ocorrem, é muito importante, porque com isso nós vamos poder contra-atacar esses sintomas, saber que eles não são mortais, não são letais, e isso é algo fisiológico que ocorre no nosso corpo. A adrenalina, em cada órgão, em cada região, ela atua de uma maneira, fazendo alguns sintomas, algumas ações. Por exemplo, no cérebro. O cérebro, com a descarga da adrenalina, ele fica mais focado em perigo e também faz com que a pessoa se concentre nos sintomas físicos desagradáveis. Por isso, esse cérebro ele percebe mais os perigos externos, ou ele fica mais focado nos próprios sintomas do corpo, fica mais atento para ver se há algum sinal no corpo de que algo está errado, se a crise vai vir mais forte, ou se está passando ou não, ou se está tendo algo diferente, grave, ou seja, ele fica focado em ameaças externas, catastróficas, ou em sintomas do corpo, ou até pode fazer com que o cérebro fique paralisado, sem pensamento, a mente vazia, um branco, por exemplo, principalmente quando a pessoa está sendo avaliada numa prova, numa entrevista de emprego. Quem já não foi numa prova e olhou aquilo e paralisou e disse, eu não sei nada, quando na verdade você tinha estudado e sabia. Então é o cérebro, a descarga de adrenalina no cérebro, dando um sinal errôneo, um alarme falso para o organismo, para o corpo. Na boca a adrenalina ela diminui a produção da saliva, causando aquela sensação de boca seca, de nó na garganta. Então vejam que os sintomas são todos decorrentes da adrenalina. No coração, o que a adrenalina faz no coração? Ela faz com que haja um aumento da frequência cardíaca. E com isso, com esse aumento da frequência cardíaca, que é o coração mais acelerado, ocorre um aumento da pressão arterial também. E com isso, ocorre mais palpitação, esse aumento da pressão, ela gera um sentimento geral de tensão. Por quê? Porque o coração bombeia mais sangue para os músculos, por quê? Para a pessoa reagir mais rápido no momento de perigo. Mas que não é o caso, porque nós não estamos realmente passando por um perigo. Como eu já falei antes em outros vídeos, é um erro, então, nessa hora, medir a pressão durante a crise. Por quê? Porque isso, a crise, a adrenalina, vai fazer com que a pressão esteja mais alta e principalmente a pressão arterial sistólica, que é aquele primeiro númerozinho. Por exemplo, as pessoas dizem, a pressão está 12/8. Ela vai fazer com que o primeiro número, o 12 no caso, suba mais do que o segundo. Por exemplo, a pressão normal é 12/8. Numa crise vai ir para 16/9, vejam, subiu bastante o primeiro número e pouco o segundo número. Mas é um erro medir durante a crise, porque com certeza vai estar alto. Nos pulmões, ocorre um aumento da frequência respiratória. Ele faz com que a gente respire mais rápido e isso causa um sufocamento, um formigamento, tontura, a sensação de que a pessoa está desligada da realidade, que é a desrealização ou a despersonalização que sai do próprio corpo. Por que acontece isso? Essa alteração pulmonar é a que gera os sintomas mais estranhos e os que mais assustam as pessoas, que as pessoas mais têm medo.
Porque esse aumento da frequência respiratória, né, ela faz com que entre mais oxigênio no sangue e saia menos gás carbônico. Por quê? Porque a gente precisa disso num momento de extrema necessidade. Só que na crise da ansiedade, do pânico, esse oxigênio não é usado. Então, porque a gente não está lutando, não está fugindo, não tem um perigo real ali para que a gente precise usar mais oxigênio. E esse aumento de oxigênio, a diminuição do gás carbônico, faz com que altere o pH do nosso organismo, fica um pH mais alcalino e a pessoa entra em alcalose respiratória. E essa alcalose respiratória, ela traz algumas alterações nos nervos que leva aquele formigamento, né? Os neurônios ficam alterados, então a pessoa tem formigamento, adormecimento no corpo, principalmente onde tem mais terminação nervosa, nos dedos, nas pontas dos dedos, na boca, no nariz, na orelha. E a nossa percepção da realidade muda porque os neurônios estão alterados, os impulsos neuronais estão diferentes. Então isso não é grave, né? Mas causa extrema angústia para a pessoa. A pessoa parece que está numa realidade diferente, como se tivesse um sonho, que é a despersonalização, a desrealização, perdão. E também ela pode sentir que está saindo do corpo, que é a despersonalização. Tudo devido ao pH alcalino que altera os neurônios, né? E esse pH leva à hiperventilação. Então a pessoa também tem aquela sensação de desmaio, a perna bamba, mas dificilmente a pessoa vai desmaiar. Por quê? Porque tem bastante oxigênio no cérebro. E com isso não vai ocorrer o desmaio, mas a pessoa tem a sensação da perna bamba, não consegue manter o equilíbrio, fica tonto. E isso também porque os neurônios responsáveis pelo equilíbrio estão alterados. Então vejam, meus irmãos, tudo tem uma explicação fisiológica, tudo tem uma explicação plausível para esses sintomas. A adrenalina causa isso no momento em que não era para ela estar agindo, mas ela acaba agindo. No músculo, o que acontece no músculo? O sangue se direciona aos músculos, por quê? Porque para deixar eles tensos, pronto para a ação, para lutar ou fugir. Então a pessoa acaba tendo uma sensação de dor, de tensão muscular, tremores, contração muscular também, né? Isso tudo ocorre para poder reagir mais rápido frente ao perigo. Fica muito tenso, não consegue, às vezes a pessoa nem percebe. Depois vem o quê? Depois que relaxa, vem a dor e a exaustão, como se tivesse saído de um treino pesado na academia. A contração muscular também, as pessoas às vezes chegam com os dedos todos tortos, as mãos. Isso tudo é em relação à alcalose também que ocorre, mas isso não é grave, parece que é uma convulsão, mas não é. Então a gente fica tranquilo, nós médicos, quando chega um paciente assim, às vezes a família não entende, fica até nervosa, os amigos, mas não é nada grave, é normal. Depois vai soltando, né, e vai passando, vai melhorando. Então, no estômago, no intestino também, a digestão fica mais lenta, pode dar ânsia de vômito, até vômito, dor no estômago, azia, o intestino prende, em algumas vezes até diarreia, pode ter diarreia num primeiro momento, né, porque o intestino contrai. A pele ela aumenta a temperatura do corpo e esse aumento da temperatura faz com que aumente o suor. Por que esse suor? Para ficar mais perto, mais fácil de uma fuga, se fosse preciso, porque o corpo suado fica mais difícil de um inimigo nos prender. Então vejam, meus irmãos, todos esses sintomas têm um motivo de ser. É pela adrenalina e não são graves. Precisamos conhecer para podermos contra-atacar as crises de ansiedade e os sintomas. Que Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos.